Livro O Último Convite. Uma mensagem de esperança. Capítulo 4. Anjos sem asas. A vida é comunicação. As células se intercomunicam por sinais químicos e elétricos. As plantas se falam por meio de substâncias químicas que exalam no ar. Os animais, com seus sons, posturas e movimentos, também se comunicam entre si. Nós, seres humanos, precisamos falar, ouvir e conversar. Na era dos smartphones, talvez mais do que nunca, nosso cotidiano depende da comunicação. Vivemos na época conhecida como a Era da Informação. Porém, que utilidade a informação proporciona se não for comunicada? E o que dizer sobre a tarefa de encontrar a informação certa em meio a tanta mentira e fake news? Diante de toda essa falta de informação, o livro do Apocalipse nos informa desde o início: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Deus se comunica conosco por intermédio de sua palavra. Somos abençoados não só ao ler e ouvir a sua palavra, mas também ao guardar as coisas nela escritas. E dentre as coisas escritas estão as 3 mensagens angélicas, que não só nos advertem quanto aos problemas que virão, como também nos mostram a única esperança a que podemos nos apegar. Comparando com o que está disponível em algumas redes e serviços de streaming, estas são mensagens que realmente necessitamos ouvir. A primeira delas começa com as seguintes palavras: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Quem é esse anjo? Tanto em hebraico quanto em grego, a palavra anjo significa mensageiro. Embora os anjos sejam seres sobrenaturais de outras partes do cosmos e venham com frequência trazer mensagens e informações para transmitir ao povo de Deus, conforme Daniel capítulo 9, versículo 20 a 23, e Lucas capítulo 1, versículos de 11 a 38, a Bíblia também aplica esse termo aos mensageiros humanos. É possível que o caso mais óbvio seja o de João Batista. Em Mateus capítulo 11, versículo 9 e 10, o próprio Jesus, após fazer uma rápida descrição de João e chamá-lo não somente de profeta, mas de muito mais do que profeta, citou o Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 1, dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Jesus aplica esse texto a João. Embora a palavra hebraica para mensageiro aqui seja a mesma usada em todo o Antigo Testamento para anjo, quando fazendo referência a esses seres sobrenaturais que, na maioria de suas aparições, trazem mensagens do céu para a terra. Em outras palavras, tanto seres humanos como anjos são mensageiros de Deus. No caso do primeiro anjo, dada a natureza simbólica do livro do Apocalipse e o contexto que se segue de pregação ao mundo, o anjo é uma referência clara a mensageiros humanos, mas que possui uma mensagem do céu. Ao longo de toda a Bíblia, podemos ver Deus usando pessoas para testemunhar ao mundo a seu respeito. Na grande comissão, Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele direcionou essas palavras não a anjos, mas a seus discípulos, seus seguidores. São seres humanos que têm anunciado as boas notícias da salvação. Da mesma forma, são pessoas que vão anunciar as 3 mensagens angélicas, as quais consistem em uma espécie de grande comissão
contextualizada para os últimos dias. Além disso, o texto diz que João viu outro anjo, subentendendo que vieram anjos anteriores. O livro de Apocalipse abrange a história da igreja desde a primeira vinda de Jesus até a segunda. Ao longo desse tempo, por mais que muitos mensageiros angélicos tenham feito aparições na história cristã, conforme Atos capítulo 12, versículo 7, a disseminação do evangelho ao redor do mundo tem se realizado quase que exclusivamente por agentes e mensageiros humanos. O que então esses anjos mensageiros humanos com uma mensagem do céu têm a dizer que é tão importante e que pode nos dar a esperança, apesar de vivermos nesse mundo cada vez mais catastrófico? Boas notícias. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Sabemos que evangelho é boa notícia, mas o que especificamente a Bíblia quer dizer com esse termo? Um grande exemplo pode ser encontrado em Mateus 11:5. João Batista, o profeta que ajudou a anunciar a vinda de Jesus, havia sido encarcerado e, ao que tudo indicava, não sairia de lá vivo, conforme Mateus 14:10. Desanimado no cárcere, começou a se questionar sobre Jesus, a ter dúvidas a seu respeito. Quando perguntou ao mestre se ele era realmente aquele que estava para vir, Mateus capítulo 11, versículo 3, isto é, o Messias, Cristo deu a seguinte resposta: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus destaca que o Evangelho estava sendo pregado aos pobres. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz: as boas novas são pregadas aos pobres. A notícia boa e cheia de esperança é sobre Jesus Cristo e sua vinda à Terra. O Evangelho é a boa notícia do que Jesus Cristo fez por todas as pessoas do mundo. Mas o que ele fez? Se houve um tempo em que todos necessitam de uma boa notícia, esse tempo é agora, não é verdade? Então, qual é a boa notícia do Evangelho, o Evangelho eterno da primeira mensagem angélica?